Boa noite, gente, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa Conversas que Curam, né? Um programa que tem finalidade de, através de uma conversa, de uma frase ou de um aconselhamento, abençoar a vida de vocês que estão assistindo. Nosso podcast ele tem essa finalidade de trabalhar principalmente a ideia da saúde mental, juntamente também com o aconselhamento bíblico. Então, eu espero que você seja abençoado a partir de hoje, né? Hoje a gente vai ter um tema muito importante, contemporâneo, que é a dependência química. Talvez você tenha alguém da família ou até mesmo está sofrendo com isso. Fique até o final do programa, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E para a gente poder discutir isso e falar também de histórias, palavras, orientações sobre a dependência química, hoje eu tenho dois convidados abençoados, dois homens de Deus, que eu vou pedir para eles se apresentarem a partir de agora. Eu vou começar com a apresentação bem sucinta, mas vocês continuem sucessivamente. Então a gente está com o Cádiz, né, que é marido da Fran. A Fran já esteve aqui semana passada. Né, e também com o Fábio, que é psicólogo clínico e social, sim, que também atua na área da dependência química, e eu tenho certeza que ele vai trazer orientações, palavras práticas, assim como o Cádiz também, para trabalhar essa ideia de orientação. Então, queria que o Cádiz, né, já falasse um pouquinho dele, como diz o saudoso Sami, né, não saudoso porque ele não morreu, né, tá lá em Floripa, abençoado, mas quem é o Cádiz na fila do pão, fala um pouquinho de ti, né, o pessoal quer te conhecer. Eu sou o Cádiz, Léo Cádiz, né, e sou empresário há alguns anos, editor de livros por 16 anos, e há 27 anos com Cristo, e vim desse mundo, né, dos vícios, do crime, da loucura, como a gente fala, né? E há 27 anos eu tenho acompanhado pessoas, tenho ajudado pessoas, tenho acolhido pessoas, famílias que têm vivido esse problema que envolve a drogadição, que é algo cada vez mais comum, né? Esse tempo aqui que a gente está vivendo, os vícios se ampliaram, né? E já não são tão... já não aparecem tanto, né? Muitos vícios, como os jogos, as bets, por exemplo, é algo que a gente tem enfrentado muito, que é algo que está lá escondidinho, né? Assim como a pornografia e outros vícios, né? E tem sido uma grande experiência para a minha vida, tem sido muito bom, tenho aprendido muito também com as experiências do Gilead, ministério que vocês fazem parte, o Gil também está com a gente no Ministério Barnabé, que aqui na aba há cerca de 6 anos, eu, o Gil, o Leandro, né, também, que não pôde estar aqui hoje. Isso. O Luiz também, que é alguém que está sempre com a gente, sempre envolvido, sempre auxiliando. Estamos acompanhando pessoas. Eu há 6 anos já atendendo separadamente, né, de forma individual. E agora, no início desse ano, nós começamos um grupo de apoio aqui na aba social. É um grupo de apoio que já tem atendido aí, já passaram mais de 60 pessoas esse ano pelo grupo. E estamos acompanhando muitas famílias, tem sido uma grande bênção e nós temos testemunhado muitos milagres. Nossa, e bem legal, porque quando fala de 60 pessoas, é 60 famílias, 60 né? famílias. Pessoas que trazem impacto também na sociedade, né? O próprio Gilead, né, tem acompanhado as esposas, mães, a família também, né? Então é um projeto muito amplo, né? Não é somente conversar com alguém, não é só acolher. O Barnabé tem um lema que é: a liberdade é só o início, e a gente acredita muito nisso, né? A gente acredita realmente nisso. E é o que a gente vai conversar depois sobre esse ministério tão maravilhoso que é o Barnabé, que é sobre prevenção às recaídas, né? Porque às vezes a pessoa sai da dependência química e não sabe para onde é que vai. Sim. Então a gente tem que trabalhar a ideia da reinserção social, e esse projeto é muito maravilhoso. Mas a gente vai dar uma seguradinha, claro, para falar mais à frente. Fique à vontade. Porque queria saber do Fábio agora. Fábio, me diga-me. Então vamos lá. Boa noite, né? Meu nome é Fábio Ferreira, sou psicólogo clínico. Eu tenho uma clínica ali onde eu faço os atendimentos clínicos de terapia de casal, terapia individual, terapia com adolescentes. A gente tem uma clínica ali hoje estamos com uns 10 psicólogos, né? Atendemos ali uma demanda boa, né, de vários planos de saúde em particular.
né? E também atendo numa comunidade terapêutica, Desafio Jovem de Criciúma, ali com o Vano de Oliveira. Estou ali, já vai fazer 6 meses, né? A gente faz ali os atendimentos individuais com os internos e uma vez por semana também uma terapia de grupo, onde a gente conversa ali sobre temas, né? E vai instruindo, vai aconselhando, vai orientando, né? Essa demanda que é, infelizmente, né, bem rotineiro, né? E a gente vai falar mais para frente aqui das recaídas que são bem frequentes, também infelizmente, né? Mas estamos aí para contribuir com um pouquinho da nossa experiência. E tanto é que é um assunto que a gente apareceu já na sugestão ali para trabalhar, porque o objetivo do programa é o que eu falo, a gente quer trazer histórias reais, né? E as pessoas que estão lá assistindo, elas possam se identificar também. No último episódio que a gente trabalhou aqui sobre saúde emocional, depressão, ansiedade, né? E teve muitas pessoas que falaram, de fato, através do programa, a gente conseguiu ter uma possibilidade de buscar um tratamento, ou de se inserir na igreja mais, ou através de um aconselhamento bíblico, assim, então é bem produtivo. Então hoje, basicamente, a gente vai trabalhar essa ideia da dependência química, né? O Fábio tem experiência, o Cádiz também tem a experiência ali, né? Testemunho maravilhoso também. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Se sintam à vontade para começar a responder, é porque geralmente assim, né? Na igreja, quando a gente vem trabalhar na igreja, a gente escolhe alguns ministérios, né? Sim. Eu quero, né? Ou Deus capacita para ser pastor, mestre, profeta, apóstolo, né? Ou fazer outras coisas. E vocês não, vocês se foram para um viés de ajudar pessoas que têm um problema da dependência química. E eu queria saber como é que surgiu isso, né? Como é que surgiu essa vontade, esse desejo de ajudar pessoas que muitas vezes o pessoal não enxerga muito, né? Principalmente na correria, principalmente a adicção da cocaína, do crack, né? Da maconha, das sintéticas e tudo mais. Então eu queria saber de vocês, como é que surgiu esse desejo, né, de dizer assim, Deus, eu vou ser instrumento aqui para abençoar a vida das pessoas e vou trabalhar com dependente químico. Como é que surgiu isso? Pode começar? Vamos lá. Então, para mim faz parte da minha própria história, né? A minha experiência com Cristo, a minha própria história de vida. Porque eu sempre falo, a gente se conhece, né? Então, quando eu entendi a graça de Deus, quando eu entreguei minha vida para Jesus em 20 de setembro de 1998, os próximos dias a seguir foram o seguinte, as pessoas vendo, o Cádiz não está usando. Os primeiros dias o pessoal chamava para ir usar, eu não, parei. Então, o meu testemunho, a minha história de vida começou no meio daquela galera que eu convivia, né? Então, logo em seguida lá, nós começamos um ministério chamado Juventude Alternativa. Começou na praça, onde a gente se reunia para usar droga, no final do colégio. E a gente ficava ali, às vezes, a tarde inteira usando drogas. E eu voltei com o meu pastor, na época, o pastor Maicon de Melo Bezerra, que foi a pessoa que me ensinou a andar, né, os primeiros passos com Cristo. E a gente ia distribuir panfleto, ele pegava uma gaita de boca, um violão, o pessoal emprestou ali uma caixa de som que tinha. E na praça, no mesmo lugar onde antigamente eu ia usar drogas, onde a galera se reunia, a gente chegou no meio da galera, ligou uma caixa de som, um violãozinho, ele com a gaita de boca, tocando uns hinos da harpa cristã, em versão blues e rock and roll, e eu distribuindo o Novo Testamento do Gideão e convidando o pessoal. De repente, muitos daqueles jovens começaram a se converter e a gente começou um ministério na igreja. E ali eu entendi claramente, se eu, que era o pior, e eu me conhecia, se Jesus foi capaz de alcançar o pior, então, o que eu vou fazer? Eu acredito que qualquer pessoa pode ser transformada por Jesus. E eu simplesmente fiz isso até a minha vida toda. Então, tu saiu de uma condição de usuário, exato, se converte, daqui a pouco, não quero o púlpito, não quero fazer nada aqui dentro da igreja, eu vou para fora. Eu fui para a rua. Eu fui para o lugar onde eu fui encontrado, porque eu fui encontrado na rua, com cabelo verde, punk, todo doido, maluco, uma semana na rua, todo sujo, fedendo, e alguém chegou até mim, olhou para mim e disse, e aí, juventude, quer mudar de vida? E aí eu entendi. Eu queria mudar de vida, mas eu não conseguia.
E essa pessoa disse para mim o seguinte, e esse é o ministério da minha vida é esse. Eu sei por que você não consegue, porque você precisa de um amigo, e eu vou ser teu amigo. Ele me levou para casa dele, era um pastor Maico, tomou café comigo, todo fedido, tudo chulazento, cuidou de mim. Ele não me falou de Jesus, ele não me falou de Bíblia, mas ele me amou. E isso foi a mudança. Então o que eu vi? Eu olhei para toda aquela galera que estava sofrendo antes do meu lado, junto comigo, nas cadeias, nas ruas, nos becos, e eu simplesmente entendi. Eles precisam de um amigo, mas não um amigo que para compartilhar droga. Alguém que no momento que ele falar, olha, eu não aguento mais essa vida, vai estar o Cádiz ali do lado. Na verdade, eu sou fruto do amor de muitos. E eu quero entrar na vida de alguém e eu quero ser essa pessoa que vai acolher esse alguém. E isso é a grande bênção da vida. Jesus está nos convidando para quê? Para assistir milagres. E a minha vida toda, esses 27 anos, se resume nisso. Eu entendi o amor que eu recebi. E eu entendi que alguém sacrificou seu tempo, sacrificou horas e horas de oração e, acima de tudo, de acolhimento. E eu sou fruto desse amor. Se funcionou para mim, que era o pior, vai funcionar na vida de qualquer um. Só que, pela graça de Deus, Deus tem me permitido participar disso. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. E tu ficou quanto tempo na adicção, assim? Lutando contra a adicção? Lutando foi 1 ano e meio. Desde os 13 anos, mais ou menos, de idade, eu fui pra rua, né? Então, na rua, eu acabei me envolvendo com muita coisa, com gangue, eu era punk, então a gente vivia uma vida... Já tinha um pacote completo. Não era, assim. Era uma vida de adicção 24 horas. Eu falo 24 horas porque não se dormia, desmaiava no sofá de alguém, né? Então, mas quando eu vi o evangelho, eu estava preso, isso foi em 96, entre 96 e 97, eu entreguei minha vida para Jesus dentro de um presídio, depois de muito sofrimento. E ali eu criei em Deus, eu acreditei, porque eu era um inimigo de Deus. Então, quando isso aconteceu, foi o momento que eu entendi, eu quero mudar de vida, mas eu entendi que eu tinha um problema, e o problema era o quê? Era o vício. E aí foram cerca de 1 ano e meio nesse processo entre ir na igreja e aceitar a ajuda de alguém, aceitar esse auxílio, até o momento de deixar o uso de drogas. E eram todas as drogas, né? E algumas que eu inventava, né? E às vezes, até para poder contextualizar o pessoal que está assistindo, né? Porque às vezes, adicto, o que é um adicto, adicção e tal. Então, um adicto né, é o escravo. Né? É aquele viciado que não consegue mais se livrar do uso de substância. E para ti, Fábio, como é que foi esse olhar mais apurado, esse desejo de trabalhar com dependência química? Isso foi algo que foi acontecendo normalmente, foi aparecendo no consultório? Ou é um sentido de vida para ti também? Então, no meu caso foi, vou dizer, um pouco diferente, né? Eu converti, fui para a igreja, começo a participar dos cultos, começo a participar das tarefas da igreja, né? E primeiro ponto foi, eu queria entender a mente humana. Esse foi o primeiro desejo. A gente tem o lado espiritual, mas também tem o lado psicológico. E começou a bater uma curiosidade, né? Como é que funciona a mente humana? Como é que funcionam as relações? Como é que funcionam os pensamentos, né? A gente todo tem a história da espiritualidade, da oração, do jejum. Mas eu queria também entender esse outro lado, né? Daí eu comecei a fazer psicologia, né? Dentro da igreja. A gente sabe que há um preconceito, né? Alguns não entendem, alguns acham, até demonizam, né? Esse lado mais psicológico, né? Mas eu fui e comecei a fazer a psicologia, gostei, comecei a se interessar cada vez mais, né? Eu vi que tinha muita junção entre os dois, dá para trabalhar sem um negar o outro tranquilo. E a parte da dependência química foi ao longo do tempo. Primeiro a curiosidade de entender a mente humana, e depois na igreja aparecia pessoas viciadas que se convertiam. E depois, às vezes na mesma semana, recaíam de novo e gerava uma dúvida. Por que acontece isso? Está na igreja, né? Tem o espiritual, mas por que eles acabam recaindo? E gerou essa dúvida e eu comecei a ir para essa área. Né, ali na metade da faculdade, mais ou menos,
Eu já tinha assim, ó, quando eu terminar a faculdade eu vou trabalhar com dependência química. Já era meu TCC foi na dependência química. O meu também. Então era uma área que eu gostava, né? Eu quero ajudar esse pessoal. Eu quero entender a mente humana e quero contribuir na área psicológica, além da espiritual. Então foi essa parte que me fez buscar conhecimento, né? A gente está aí, é um assunto que nunca acaba, a gente sempre busca novos conhecimentos, né? E foi mais ou menos nesse sentido que gerou essa vontade. E hoje, né, Fábio, tem uma demanda, né? Se a gente for pegar no Brasil hoje, cerca de 2 a 10% da população tem experiência com drogas. Então é uma coisa que vai aparecer, né? São milhões de pessoas que estão buscando e tal. Eu tive no começo finalzinho ali da adolescência, com 16, na verdade com 12, um cigarro, primos, amigos, né? Curiosidade. 15, 16 bebida, aos 17 maconha, né? Mas nunca fui aquele de se entregar, né? Eu tinha uma certa consciência, né? E eu acho legal tu falar isso porque se romantiza muito a ideia da drogadição, né? Então, por exemplo, a gente teve uma série que passou há um tempo atrás na Netflix, nos outros canais aí de streaming e tal, que era do Pablo Escobar, e a gente meio que idolatrava, né? Eu via pessoas que idolatravam, né? A questão do narcotraficante, do terrorismo, né? Eu vi pessoas que chegavam até a dizer para mim, nossa, no final da série ele morre, eu fiquei com pena, é complicado. Claro que a gente como cristão, a gente não quer a morte de ninguém, mas eu me refiro na romantização que se faz na dependência química. E às vezes o pessoal que romantiza não consegue enxergar o outro lado também, Exato. Que é aquela família que sofre. Acabada, né? Completamente, né? O Cádiz já passou por uma situação difícil, já sabe como é que é isso, né? É que existe, na verdade, nesse Brasil, e a gente pega filmes, pega séries, a música, existe uma narcocultura. E isso veio importado do Los Angeles, do México, principalmente. E a gente está vivendo isso nesse momento aqui. A apologia à droga, a apologia ao crime, a apologia à violência. A gente pega o funk, né? O funk mesmo. A gente pega várias outras, né? A gente vê muito isso, né? No final, tu tá torcendo pelo bandido. Tu tá torcendo pra polícia chegar atrasada e o cara dar tempo do cara fugir. Por quê? Porque é trabalhada essa questão da narcocultura. Então, no final, tu tá torcendo pelo bandido. E isso tá em tudo, né? Hoje a gente vive esse país uma narcocultura. Tu pega o funk que faz apologia ao sexo, à violência, a apologia à droga. Então, assim, tu vê os caras lá todo com cordão de ouro, tal, um monte de coisa, segurando arma, todo tatuado, todo pinta de bandido, chapado, cheirado, cheio de mulher seminua do lado. Aí o jovem vê isso ali, ele quer isso ali, cara. Ele quer isso ali. Ele é criado numa cultura que não há nada. De repente mostra isso pra ele e ele vê, esse cara não estudou, esse cara não trabalhou, esse cara não teve que tomar decisões na vida e, o cara lá tá com um cordão com 2 kg de ouro no pescoço. Eu quero ser isso aqui. E aí é fácil. Por quê? Se ele não pode ter o tênis que ele quer, ele aprende na narcocultura que ele pode ir lá e roubar o tênis, fazer um assalto e comprar o tênis que ele quer. Né? E a gente está vivendo esse momento no nosso país também. E vende-se uma imagem, né, como eu falei, de status mesmo. Exato. E aí, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu fui fazer um projeto em Forquilinha para adolescente, para trabalhar a ideia de prevenção de drogas. E todo o discurso dele sempre era nessa perspectiva de glamour, de ser o cara da roda, da conversa. Aí eu me lembro que eu levei um rapaz que também eu quero trazer um dia aqui no programa, que tem uma história de vida também sensacional, que é o Jean. E ele falou, vocês acham que eu tenho quantos quilos aqui? Né? E o pessoal, tu tens aí 100 quilos. Tá, legal, quase acertaram e tal. Mas quando eu entrei na comunidade, né, completamente acabada, a família tinha me abandonado e tudo mais, eu entrei com 50 e poucos quilos. E eles se espantaram, por quê? Porque eles têm aquela ideia do glamour. E hoje eu percebo, né, como eu falei, que a gente romantiza muitas coisas, principalmente dentro da questão da igreja. O Fábio falou, né, que, você é psicólogo, né, tem a igreja, o pessoal às vezes fica pensando. Claro que a gente sabe que é um
uma cultura que vem desde o aconselhamento bíblico, né? Principalmente pelo Jay Adams, que ele vai trabalhar essa ideia que tudo se resolve através da Bíblia. E a graça comum, né? Os profissionais, aquilo que Deus deixou não resolve, tem que ser Deus. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nesse sentido, né? Que eu percebo, eu também trabalho em comunidade terapêutica, também atendo no consultório. Eu percebo pessoas que acabam misturando muito isso. Então, por exemplo, o filho, ou o marido, ou alguém da família já está sofrendo na adicção 1, 2, 5 anos. E aí eles dizem assim para mim, Giovanni, mas é só Deus. Deus vai resolver e pronto. E esquece de olhar para a questão emocional, para a questão medicamentosa, para a questão do todo mesmo. Isso. E eu queria perguntar justamente isso para vocês. Vocês percebem uma dificuldade, principalmente quando a pessoa está passando por esse problema e vem da igreja? Como é que está sendo isso para vocês? Porque elas já vêm com algumas crenças centrais, né? Sim. Olha, lá no dia a dia, dá para a gente ver alguns pensamentos, né, de alguns internos lá e deixar claro, né, que a gente não está, vamos dizer, desmerecendo a espiritualidade, né? Tipo, uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Sim, dá para trabalhar sim. em conjunto, em paralelo, né? Porque até a gente fez uma terapia de grupo hoje, tá, mas vamos orar, vamos jejuar, tudo certo. E o resto? Ele questionou, ele trouxe esse assunto para a gente comentar ali, eu achei legal, né? Porque tem a parte social, tem a parte familiar, tem a parte profissional, Parte orgânica. tem a parte física, orgânica, né? O ser humano é um ser complexo, é biopsicossocial e espiritual. Vamos olhar para o espiritual, sim, e as outras áreas do ser humano, vamos olhar. Tem que olhar também. E hoje até conversando com falando, já está na 10ª internação, e ele começou a falar que na terapia de grupo ali ele sentiu algumas falas, daí depois a gente foi pro individual, ele falou, eu acho que eu tô assim pelo meu pai, meu pai ele me surrava desde pequeno, ele me batia e eu não sabia nem por quê, apanhava, e minha mãe que me defendia. Chegava do trabalho, qualquer barulhinho ele pegava e era, naquela época não era um chinelo, era paulada mesmo, era coisa de hoje em dia a pessoa seria presa. E ele nunca me deu carinho, e ele falando, chorando, tá? Chorando. Nunca me deu carinho, nunca me disse uma palavra de incentivo, nunca me abraçou, né? Daí ele fala, a droga foi só o meu escape. É a cereja do bolo. Daí criou um problema, assim, vamos tratar, mas olha todas as questões por trás, que até hoje ele falou, eu tenho ainda uma certa mágoa do meu pai, já perdoei, já entendi, mas eu ainda tenho uma mágoa. Por que ele fez isso comigo? A gente foi trabalhando, ressignificando, né, essa parte, mas é importante olhar para esse lado também, né? Que muitos acabam olhando só a parte espiritual e esquece das outras, né? É aquela ideia, né? Eu vou orar, mas a abstinência do meu corpo que lute, né? Ou aquele perdão que eu tenho que pedir que lute, né? Eu vou dobrar meu joelho aqui e vai resolver tudo. E a gente sabe que não é assim, né? Eu acho muito mais difícil você trabalhar alguém que vem muitas vezes com uma base bíblica ou de um certo ensinamento. O cara tá na adicção, tá vivendo aquela vida. O normal, para mim, a minha vida toda foi, claro, tem toda essa questão emocional, isso vai vindo à tona, né? Exatamente nisso, essa questão de comunhão, de conversar, de acolhimento, tudo isso vai vindo à tona. E tudo vem da base da família, né? Lá em Christiane F., lá nos anos 70, o livro Christiane F. Já dizia, a droga destrói a relação entre as pessoas. E começa onde? Qual que é a base? Destruiu a base, que é a família, o cara vai se sentir como? Flutuando, vagando no espaço, sem laço com nada, né? E é necessário esse laço, né, para você poder viver, você ter um lar para voltar, né? Um lugar de descanso, um lugar de repouso. E isso é a família, é a casa, é o lar, né? Então, quando não tem isso, perde-se essa base, né? E a questão voltando à questão da espiritualidade, é muito mais fácil para mim trabalhar alguém que não tem uma base bíblica, que não conhece a palavra, está vivendo o seu vício e tal, é muito mais fácil. Porque aí você chega com a palavra, ele recebe a palavra, desperta arrependimento, né? Confissão, e aí é onde tudo começa. Mas quando há uma base bíblica, é muito mais difícil.
Eu já cheguei em situações que eu tava conversando com o cara, e daí você cita a palavra, o cara, não, conheço a palavra porque não sei o quê, porque eu tenho diploma de teologia, tenho diploma de não sei o quê, porque não sei o quê. O cara passou por 20 internações, na verdade, 20 internações, cerca de quase 40 anos de vício, de drogadição, parando aqui, voltando de novo, e aí falando que era teólogo, que não sei o quê, e aí eu olhei para ele, e isso é uma coisa que sempre me vem à mente quando o cara usa disso, desse artifício de ser um conhecedor da palavra, mas não tá vivendo uma vida que não condiz com ela. Eu olhei para ele e falei o seguinte: pois é, cara, que legal, quantos diplomas, quantos, né? Só me diz uma coisa, como que um cara teólogo, conhecedor da palavra, já foi pastor, como que um cara assim, com todo esse embasamento, está vivendo uma porcaria de vida dessa? E a questão toda é essa. A Bíblia diz o quê? Portanto, se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é o que eu diria, muitas vezes alguém está ouvindo aqui, tem uma base, era da igreja, está desviado, tem um conhecimento da palavra, mas se sente distante de Deus, com vergonha de se achegar, com medo de se achegar de volta aos caminhos do Senhor. Eu digo para você, para de viver no que é antigo, vem viver um novo que Jesus tem para você. Porque se não for por isso, de que adianta o sacrifício de Cristo na cruz? Se é para a gente viver preso ao passado, lá atrás, e não viver o novo, por que é que Cristo morreria na cruz do Calvário para nos dar uma vida nova, nos dar um dia novo? O único objetivo disso é viver coisas novas, e para isso a gente tem que deixar o passado para trás e nesse momento, não deixar para depois, nesse momento, buscar o Senhor como nunca buscou antes, porque Deus tem vida para dar. Não, e a questão da espiritualidade, ela te dá muita possibilidade, né? Então, principalmente quando tu tá na igreja, né? Tu consegue restaurar os teus perfis, tu consegue ter o apoio e tudo mais. Mas é como o Cádiz falou muito bem, eu acho que é o reconhecimento, né? Não existe tratamento da dependência química sem o arrependimento, sem o reconhecimento. Sim. Tanto é que quem pega, por exemplo, os 12 passos do NA, o primeiro passo é, né, admitir que sou impotente perante o uso da droga. A confissão, né, em seguida, né? A confissão. E às vezes, como o Cádiz colocou, que, mas o cara rebate na Bíblia, o cara quer mostrar tudo. Eu já peguei um caso também que não foi na Bíblia, mas foi um cara muito estudado, assim, tinha mestrado, tudo, e eu na comunidade terapêutica. E eu falei, assim, dando uma palestra, disse assim, gente, a dependência química é uma doença crônica, incurável, progressiva e fatal. E ele se preocupou em me questionar, e no dia ele falou assim, não, mas eu quero comprovação científica que tu está dizendo que é uma doença. Então ele não se preocupou, por exemplo, naquilo que ele já estava passando a vida toda. Ele queria uma prova. Eu falei, tá, mas como assim uma prova que tu quer? Não, eu quero um marcador biológico, alguma coisa para provar, né? Eu tô com Covid, eu tenho um vírus ali. Então tu tá dizendo que eu tô doente, eu tenho que ter uma comprovação biológica. Daí eu falei para ele, tá, isso aí é um critério até para demarcar uma doença, mas nem toda doença é demarcada nesse critério. Tem um laudo clínico também. Então, por exemplo, uma esquizofrenia. Tu não tem uma marcação biológica, mas tu não pode dizer que o esquizofrênico não existe. Por exemplo, a dislexia também. A pessoa está ali, ela está lendo, ela começa a frase, né? Eu sei porque o meu menino tem. Começa a frase e daqui a pouco ele já esqueceu do que ele leu. Então, não, mas tem demarcação biológica? Não tem. É um laudo clínico, então não é porque não tem uma marcação biológica que o problema não exista. E às vezes eu percebo isso muito bem, né? Que o pessoal quer lutar com isso. Não, mas eu quero saber o porquê. Gente, não é o porquê. Tu tens que entender que tu tens um problema e a partir de agora o que tu faz com esse problema? Né? Igual se eu ficar me questionando todo momento porque eu tenho asma, mas por que eu tenho asma, né? Eu tenho asma. Né, que é uma doença crônica, ela está estacionada em mim. Mas hoje eu jogo futebol, eu corro, faço um monte de coisa. Só que eu tenho que cuidar dos gatilhos mesmo. Então, assim, né, gente,
às vezes eu percebo que não é só também o tratamento da dependência química, tu tem que tratar o ser humano. E aquele ser humano que é complexo. E eu até queria perguntar para você justamente isso. Claro que a gente já tem uma ideia de como trabalhar o dependente químico. Mas como é que é o desafio para vocês trabalhar o dependente químico com personalidades diferentes? Porque tem aquele dependente químico que é gente boa, né? Vai te dar uma abertura. E tem o outro que não, né? Que acha que descobriu a roda. Como é que é para vocês isso? Só pegar um gancho ali e voltar um pouquinho, né? Eu acho que também tem um pouco de preconceito nessa área, porque a psicologia ela é mais subjetiva, né? Abstrata. Não consegue... a parte física, tu tem um exame lá, tô com diabetes, tô com colesterol alto. Agora a parte da subjetividade não tem um exame clínico que tu tira e aparece... Como eu vou demarcar o sentimento, né? É um pouco difícil das pessoas compreenderem, né? Porque quem tem um crente que tem diabetes, ninguém vai dizer para ele, isso aí é falta de Deus. Isso aí é falta de espiritualidade. Agora, quando é uma questão emocional, não, isso aí é oração, é falta de Deus. Né? Então, um pouco dessa dificuldade das pessoas entenderem essa parte mais abstrata do ser humano, né? Então, acho que um pouco é isso, ainda falta as pessoas entenderem, né? Depois da pandemia, eu acho que explodiu um pouco, né? As pessoas deram uma olhada maior para esse lado. Que já melhorou bastante. Já melhorou, né? Mas ainda há muito preconceito e uma certa ignorância, né? No sentido de falta de conhecimento de entender o ser humano. E é cultural também, né? Nós vivemos, né, numa região que antigamente psicólogo era coisa de louco, de maluco, né? Então Mas voltando à tua pergunta, para mim, dentro do meu entendimento nesses anos todos, tem sido o seguinte: a história é sempre a mesma, só muda o personagem. A droga é muito isso. Eu costumo dizer que né, na minha experiência, quando eu comecei a usar drogas, eu ganhei um kit. Um kit desgraça. Prisão, cadeia, tortura, overdoses. Tive 3 overdoses. Eu vi a morte. Em 2 delas eu senti exatamente como que é. Tudo vai esfriando, 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 e de repente vai ficando quente, quente, a gente vai se entregando. Eu acho que é isso, sabe? E é muito... Eu sempre falo para Fran, hoje a minha luta não é contra... eu sinto vontade de usar. A maioria do pessoal que ainda vê a droga como um prazer, ele sente essa vontade de usar, as recaídas. Na minha experiência, na experiência de muitos que eu tenho acompanhado, quando o cara diz não e ele toma a decisão de sair, ele vê de onde ele veio, ele vê todo o sofrimento que ele viveu. Então a droga já não é mais prazerosa. A droga é ligada a um sofrimento. Então hoje, na minha experiência, no que eu tenho vivido, já não é a luta, não é a questão de resistir à droga. Não, é às vezes o sofrimento. De você olhar para trás, quando eu comecei a escrever minha história, eu olhei para trás e eu senti que eu tinha entrado em um avião cheio de gente, todos meus amigos, todo o pessoal estava junto, e aquele avião caiu. E foi uma explosão, destroço, sangue, fogo, fumaça. E eu saio do meio daqueles escombros lá, e eu olho para trás e não tem mais ninguém, só eu. Então você é um vencedor, você é um vitorioso. Não, eu sou alguém que vai ter que lidar com o sofrimento a vida toda agora. E é isso que eu tenho aprendido. Todos os que eu tenho atendido, desde o que é mais fácil ao mais difícil. O mais difícil é aquele que ainda vê a droga como um prazer. Então ele vai ficar naquela de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Então a gente tem que acolher, tem que trabalhar junto, tem que estar junto, tem que direcionar ele para novas amizades, né? Novos ambientes, né? Esse é o mais difícil, que ainda vê a droga como um prazer. Mas aquele que vê a droga como sofrimento, e ele entende tudo que o sofrimento que ele passou, que ele fez a família muitas vezes passar, a esposa. Então ele vai ter que lidar com esse sofrimento. Ele vai ter que aprender a pedir perdão, aprender a perdoar. Então ele vai ter que lidar com isso. Esse já é um pouco mais fácil, porque esse já não vai fugir para a droga no primeiro não que ele receber. Ele vai precisar, sabe do quê? De um abraço. Esse vai precisar de um abraço. Mais do que qualquer outro, porque ele vai estar lidando com a ferida na carne, a navalha na carne. Ele vai ter que cortar dele mesmo, da vivência dele algumas coisas. Vai ter que engolir o orgulho e pedir perdão. Vai ter que engolir o orgulho e perdoar.
Então esse todo é um processo, é muito dolorido também. Mas é tão bonito. Porque você vê alguém que estava morto voltar à vida, reviver. Agora, aquele que está preso ainda, vê a droga como um prazer, esse vai ser mais difícil. Esse requer mais tempo, mais paciência. Por quê? Porque ele vai aceitar o processo, mas quando ele receber um não, ele vai correndo usar de novo. E aí ele vai voltar como? Detonado. Depois de 3, 4 dias ele vai estar acabado. Eu recebi... São tantos testemunhos, mas num culto aqui eu recebi um rapaz que estava ali 4 dias já na cocaína e ele já não se aceitava mais e ele ia tirar a vida, ele estava ali para se matar. E aí ele mandou mensagem, de alguma forma Deus colocou. E no final da nossa conversa, a gente orou e tal, ele mandou uma mensagem e disse: Cádiz, saiba de uma coisa, hoje você salvou uma vida. Não é a gente que salva, mas Deus manda alguém. Deus pode enviar anjos, mas ele envia o Cádiz, o Fábio, o Giovanni. Deus envia amigos, envia pessoas, gente para abraçar, para acolher. E esse é o evangelho de Jesus Cristo. É entender que no pior dia da sua vida, você não vai estar sozinho porque Deus te enviou um amigo. E essa questão do prazer é tão verdade que, não sei se na tua comunidade é assim, mas nas duas que eu trabalho, a gente proíbe papo da ativa. Né? Então, o que é o papo da ativa? Nossa, quando eu usei, fiz, nossa, foi muito bom, tal. Sim. Por quê? Porque, como o Cádiz disse, tu trabalha essa ideia do prazer, tu não vê o sofrimento. E no tratamento, tu tem que verificar o sofrimento mesmo. Às vezes, eu atendo familiares, né, que são codependentes ali, que estão passando, né, por situações difíceis com o adicto, com o dependente químico. E eles dizem assim: mas Giovanni, mas o que eu vou falar? Eu não vou falar nada para magoar ele, né? Porque se eu apertar, vai que ele usa droga e tal. Não, tu tens que utilizar o teu perfil de pai, de mãe e falar o que tem que ser dito. Porque tem que entender que não é só deixar de usar droga, ele não pode romantizar o prazer, ele tem que entender que ele tem que abandonar a droga, mas também se abandonar para começar a trabalhar o desvio de caráter. Porque é isso que eu percebo uma dificuldade muito grande, principalmente das pessoas que vêm, né? Às vezes diz assim: tá, Giovanni, eu quero fazer terapia contigo. Tu trabalha com dependência química? Trabalho. Tá, eu vou marcar uma consulta. Não, uma consulta eu não pego para dependente químico. Tem que ser no mínimo umas 10, é um processo. Ah, não, mas eu já quero resolver. Sim. E às vezes, tu, né, Fábio, tu deve ter pego isso também, né? Sim. A pessoa tá na dependência química há 10 anos e um dia ela quer resolver tudo. E não é assim. E quando eu falo de desvio de caráter, eu não falo de um sentido pejorativo, né? Ah, você é um mau caráter. Não. Todos nós temos desvio de caráter. Às vezes é um orgulho, né? Às vezes é uma procrastinação que a gente tem. Então isso tem que ser trabalhado para que a dependência química seja tratada mesmo. Eu tenho muita experiência hoje com dependência química, né? Principalmente nas comunidades que eu trabalho, é muito usuário de crack. É uma situação muito complicada. Antigamente a gente sempre ouvia, né? O cara usou o crack no cachimbo, usou o crack na lata. Hoje já está usando no Bombril, né? E a gente percebe que eles deixam de usar, ficam uma semana e daqui a pouco o corpo começa a reagir, cara. Né? E tem implicação assim física grande. Horríveis, né? Horríveis e tal. História. Não, é uma coisa assim... terrível, silêncio, né? Bem complicado mesmo. Mas na prática de vocês, quais são os tipos de droga mais comum que vocês têm pegado aí? Principalmente aqui, né, no sul, o que vocês têm mais trabalhado? É o pessoal que vem da maconha, ou cocaína, ou é o crack, ou as sintéticas, ou é o vape? Como é que tá isso? Então, ali na comunidade onde eu trabalho, ali o que mais aparece é o usuário de crack. Crack e depois cocaína. É um dos que mais aparece. E tem uma pequena porcentagem de bebida, né, mas grande parte é o crack, que o crack ele é mais devastador, né? A pessoa entra no crack e gera uma compulsão, um vício, que larga a família, larga emprego, vai viver na rua. Muitos chegam ali literalmente destruído, físico, emocional, chega igual alguém, tu olha assim, totalmente, né, descaracterizado assim. Então acho
que da minha ali. E também hoje, né, como as plataformas digitais aí tá muito forte, bet, jogo... outra seara também que a gente vai... Também tá vindo bastante. É legal fazer um podcast só sobre isso. Só sobre isso, tem várias pessoas... E essa demanda, né, não vou entrar, mas elas têm vergonha de procurar ajuda, né? Mas tu sabe que o princípio é quase que o mesmo, assim, no sentido de romantizar. Exato. Como romantizaram a droga, hoje romantizam também as casas de apostas. No sentido, eu ganhei, eu fiz... olha o meu carro, olha o meu cordão de ouro, olha a forma que eu tô. Por isso que tem tanto influencer envolvido nisso, né? Tem toda uma indústria por trás. O pessoal quer usar alguém como uma plataforma para divulgar isso, para mostrar uma realidade que não é realidade, na verdade, né? Sim. E é legalizado, né? Uma coisa que tem na internet, tem na televisão, é patrocinado. E tá aí várias pessoas... Perderam tudo, perderam casa. Eu tô pessoas acompanhando até isso, por favor, né? A filha, né? Deu a filha para alguém para abuso, para conseguir dinheiro, então delicado. Tem situações na questão das bets, né? O pessoal perdendo tudo mesmo, casamentos acabando. A gente está aqui, teve um dia que em um dia nós tivemos 2 casos terríveis assim, né? O pessoal que daí começa a pegar dinheiro com a agiota, aí a agiota ameaça a família de morte, os filhos, tem que deixar a cidade e ir para outro lugar, né? Então, assim, é devastador. Mas eu tenho lidado muito com a cocaína, mas a vida toda eu lidei com todo tipo de drogadição, né? Mas, nesse momento, a cocaína, por quê? Porque a cocaína antigamente, na minha época, você tinha que sair, tinha que ir lá na bocada, tinha que ir lá pro subúrbio, lá pro meio da loucura, para você poder conseguir uma bucha de cocaína. Hoje a cocaína vem disfarçada de lanche, e é por isso que às vezes tu não consegue dormir à noite com aquelas motos indo e voltando, porque isso aí não é entrega de lanche, o lanche acabou. Então, assim, é disfarçado. Não estou dizendo que toda a entrega é isso. Não, mas estou dizendo que sim, hoje vem na casa. Teve casos que eu estava acompanhando, e aí o cara cheirado, veio para consulta cheirado, a mãe dele veio junto, e aí eu notei, aí eu falei, pô, mano, tá driblando o sistema, cara. Aí a mãe dele falando, não, porque tá vindo lanche de manhã, de tarde, de noite, né? Aí eu não falei para ela, claro, né, porque eu estava atendendo ele. Eu falei, cara, se você quiser continuar sendo malandro, então não vem mais aqui. Não engana tua mãe, né? Então é muito difícil, né? A droga hoje, ela vem na porta da casa, é entregue 24 horas, né? E a cocaína é muito forte nisso. E por ter essa demanda e tudo isso, essa facilidade, o pessoal está usando muito mais droga. Muito mais. E hoje tem toda essa questão, né? Hoje é bonito. Hoje a gurizada aí, jovem, antigamente o cara não... O cara que usava era o cara diferente, né? Hoje o diferente é o que não usa, porque todo mundo já usa, né? Infelizmente, a história verdadeira é essa, né? E isso está em todo lugar, está nas igrejas, seja qual for o lugar. Tem gente que frequenta, sim, as igrejas, e o cara é viciado em cocaína, e até ele não aceitar ajuda, não assumir esse vício, ele vai continuar cheirando e dando glória a Deus, né? Essa é a real, né? Por isso que eu até agradeço a Deus pela aba, porque a aba tem essa visão, né? De, claro, pregar o evangelho, sabe que o mais importante é que a gente vá morar no céu, né, que o povo espere Jesus voltar, que a gente seja um bom pai, um bom marido, uma boa mulher, né, cidadão de bem mesmo. Mas eu percebo assim que a gente tem muito essa ideia também de ajudar as pessoas, de realmente tocar o dedo na ferida, né? Então, no problema mesmo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o grupo Metanoia, que é um grupo de ajuda para pessoas que estão em vício com pornografia, que é outro tipo de adicção. E também temos o Barnabé, né? Que eu até queria que o Cádiz falasse um pouquinho, principalmente para o pessoal que está ouvindo, que às vezes está com problema com drogas, né? Pô, eu quero ter um norte, eu quero começar, eu já estou indo no culto, eu vou no culto domingo, eu já vou no culto dos homens, né? Eu estou indo, mas ainda falta algo a mais, assim, eu quero participar disso. Como é que faz para participar, Cádiz, do Barnabé? O que é o Barnabé? O que se faz ali?
Barnabé é um grupo de apoio, né? Nós temos o grupo de apoio Barnabé, temos os atendimentos individuais, inclusive eu saio daqui e vou para um atendimento agora. São feitos aqui, todos os atendimentos são feitos aqui na aba social, aqui junto à igreja Aba Pai. 19h30 na sexta-feira é o momento que a gente se reúne para o grupo de apoio. É um espaço reservado, né? Legal. É muito importante isso. Só participam do grupo aqueles que buscam esse apoio, esse auxílio, né? Aqueles que se determinaram a estar lutando contra o vício de alguma forma, e o pessoal que vem para conhecer e acaba ficando, né? Que às vezes, até te interrompendo um pouquinho, Claro. às vezes o pessoal tem medo de participar de algum grupo, porque Exato. eu vou abrir a minha vida lá, né? Exato. Daqui a pouco toda a igreja vai ficar sabendo. Não é isso que acontece. Não. Na verdade, ninguém da igreja, liderança, nada disso participa. Desde o início, o objetivo é um grupo reservado. Nós temos uma sala reservada, né? Chega todo mundo, fechadas as portas, e a mensagem, tudo que é falado, fica ali. Ou seja, vai lá, vai para ouvir. Não é obrigado a falar. A maioria que chega lá diz, eu não sou muito de falar, tal. São os que mais falam, né? Uhum. Por quê? Porque cria-se um ambiente seguro, né? Um ambiente onde você pode compartilhar, um ambiente onde todos que estão ali estão lutando contra o vício ou já passaram por isso e estão ali com o objetivo de encorajar e fortalecer o outro, né? Então é um ambiente para isso, né? É claro, a maioria das pessoas vem através de uma indicação ou estão no culto, é anunciado, né? O Telmo sempre anuncia no Encontro dos Homens, né? Nas quintas-feiras. Então é muito importante isso, é muito importante. A pessoa está ali, muitas vezes ela já lutou contra o vício há um tempo atrás, teve uma recaída e aí ela sente que acabou o mundo, né? Mas o mundo não acabou, não. O cair é do homem, levantar é de Deus. Hoje Deus formou um grupo, tem o Leandro com a gente também, tem uma experiência de grupo de apoio de quase 9 anos também. Então, assim, sempre tem o Giovanni, né, com a gente também. Tem um grupo formado para acolher, para auxiliar, encorajar essas pessoas. Então, assim, tá ali no grupo, comecei a ir para a igreja, mas eu tenho um problema, o meu problema é o vício, não estou conseguindo lutar contra ele. Então, tome uma decisão, se determine a lutar contra. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir é isso, peraí, a partir de agora eu vou lutar contra isso. E outra, a notícia boa você não está sozinho nisso. Nossa, show de bola, né? Então não perca tempo, você que está assistindo esse podcast. Quem sabe, mas eu tô sozinho, né? Não participo de nenhum grupo. O Barnabé tá aí de portas abertas, né? Que legal. Vem que vai ser uma bênção de Deus. E por falar em Barnabé, clínica, comunidade terapêutica, né? A gente sempre está acolhendo essas pessoas. Gente, é inevitável que vem muitas histórias que às vezes não é só a dependência química, às vezes é um abuso sexual infantil na infância, vem, como o Fábio já falou, da questão do pai de um dependente, né, que agredia. Então a gente tem várias comorbidades e situações difíceis. Eu queria saber de vocês, né? Como é que a gente faz para lidar isso, para não absorver tudo? Porque às vezes a gente passa horas, né, ouvindo situações difíceis. A própria família, né, eu tenho bastante experiência com isso, que a família manda mensagem: Giovanni, eu quero que tu atenda ele, tu é a última esperança nossa. Então já é algo assim muito pesado, né? E como é que vocês fazem para poder suportar isso? Né? Claro que o Fábio vai dizer, mas eu já treinei na faculdade, né? Mas o Fábio é ser humano também, né? É ser humano. Então, como é que é isso? Bota um louvor bem alto, vão jogar um futebol, vão caminhar no parque, vão fazer academia. Como é que vocês fazem para não absorver todas essas demandas difíceis? Então, a gente tem vamos dizer, uma blindagem emocional, né, para a gente não se envolver com os pacientes, porque todo dia é uma história, todo dia é um sofrimento que a gente escuta. Mas o lado legal da terapia é que às vezes as pessoas não olham a evolução do paciente. As primeiras vezes é bem cansativo, né? Ou é um pouco mais pesado, mas passa 4, 5 sessões, a gente vai ver a evolução do paciente, isso é muito gratificante. O paciente, depois que eu vim aqui, comecei a mudar hábito, comecei a mudar comportamento, e aquilo dá uma alegria pro psicólogo, dá uma melhora. Então, é esse lado que as pessoas não olham, tá? Mas tu fica o dia inteiro... Como é que tu fica o dia inteiro ouvindo problemas? Eles falam assim, como é que tu aguenta? Né? Mas tem essa parte da evolução
que é muito gratificante de ver o paciente melhorar. É porque na maioria das vezes, sempre costumo dizer, né? Nós somos igual, por exemplo, um bombeiro. Ninguém chama o bombeiro para dar uma notícia boa, né? O bombeiro é porque está acontecendo alguma coisa, ou chamou o SAMU, está acontecendo alguma coisa. Então, geralmente, nessa demanda, sempre é um filho que sofre, é um marido que sofre, ou é uma mulher que sofre, é a própria família que sofre. Né? Então, se a gente não se cuidar, colocar nossa vida aos pés de Jesus também, a gente acaba até adoecendo mesmo. Sim. E a tua blindagem, Cádiz, como é que é? Muita oração, muito jejum, caminha no parque, o que faz? Eu acho que para mim é entender que eu já estive no lugar deles, né? Legal. E teve uma reunião que foi muito marcante assim para mim, né? E a Fran chegou, sempre que eu chego em casa, a Fran, minha esposa, pergunta. Ela é psicóloga também, então ela sempre pergunta: "E aí, amor, como foi?" E aí aquele dia eu chorei na frente dela e disse: "Amor, se eu pudesse, eu morreria por eles. Mas Jesus já fez isso. Então, tudo que eu posso fazer é estar ali para que eles possam enxergar o Cristo na atitude de alguém. Que às vezes é isso que falta na igreja, sabe? É muita letra e pouca prática, né? E para mim isso foi muito bonito, sabe, cara? Passou por mim, eu achei tão legal e hoje eu levo isso. Tipo, eles precisam de alguém e no momento eles têm a mim. Talvez amanhã eles tenham outra pessoa, mas no momento eu sou a pessoa que Deus colocou à frente deles. E eu morreria por eles. E eu acho que é isso que falta. A gente se colocar no lugar do outro. E eu sempre lembro de onde eu vim. Às vezes eu saio do banho, eu estou na frente do espelho e eu vejo meu corpo todo furado, com as marcas, com as tatuagens daquela época, e eu lembro de onde eu vim. E se eu cheguei até aqui, isso aqui é puro amor e misericórdia. Eu quero que eles vivam esses anos. Eu quero que eles vivam o novo. Então, eu sinto. Eu não tenho como chorar. Eu não consigo fazer isso que vocês foram... Vocês conseguem, né? Mas eu saio chorando sempre. Só que eu lembro de onde eu vim. E eu dou glórias a Deus por participar de tudo isso que está acontecendo. Porque está acontecendo milagres. Numa salinha escura, uma salinha ali no cantinho que ninguém vê, todo mundo passa na frente, a porta está fechada. Todos os momentos que a gente vai atender alguém é isso. O céu desce. Por quê? Porque nós estamos ali em nome do quê? Em nome do amor. O amor que pode curar. E a Bíblia diz: sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. E é só por isso. E é por isso. E é em nome disso. Mas também completar, né? Por mais que a gente tenha uma blindagem, né, a gente tem uma vida fora, faz atividade física para dar uma relaxada, uma corrida no parque. Mesmo fazendo tudo isso, a gente é tocado. Tem paciente, né? A gente não é robô, né? Só são mais profissionais, né? Não é aquele, né, o frio, não. Também vai perder até o vínculo com o paciente, né? Tem paciente que eu não aguento, eu choro junto. Não dá para aguentar, né? Tem coisas E depois o que a gente faz, né, Fábio, é o ministério pessoal, né? Sim. Então a gente não está em grupos às vezes, tal, mas a gente está muito no tete a tete, no olhar, né? Que é onde acontece tudo, né? Acontece muito mais no tete a tete do que no grupo em si. Porque o grupo em si ele só serve para quê? Para despertar ele a buscar esse momento de estar mais próximo de alguém para derramar o coração na mesa. É lindo isso, né? E uma coisa que a gente pega bastante é a força da intensidade das emoções. Porque quando vem contar, vem com uma intensidade, né? Vem com choro, vem com... Claro que no começo, às vezes, tem aquela manipulação de não mostrar fraqueza, né? A gente pergunta: e aí, como é que tá? Tô bem. E aí, te espera um minutinho. Daqui a pouco tu já vê os olhos lagrimejando. Tá bem mesmo? Aí a pessoa começa a falar. E a gente já vê a força do sentimento naquela pessoa. E são pessoas, às vezes, que não têm voz.
né? Por isso que eu acho muito lindo isso, né? Sim. Do Barnabé, dos outros ministérios aqui da ABA também, que trabalham com isso, que justamente é olhar para a pessoa. O que Jesus fez com Zaqueu. Exato. Ele poderia pregar para Zaqueu na árvore, Uhum. tranquilamente. Dizer, ó, Zaqueu, cobrador de imposto, tu se arrepende. Mas não, ele disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Tem que ser na tua casa, Zaqueu, onde tu se sente à vontade. Sim. Vamos bater um papo lá. E se tu pegar o relato de Lucas, tu vai ver que Jesus não falou nada. A intervenção de Jesus foi não falar nada. Aí Zaqueu pega e diz, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Daí no final, Jesus disse, olha, realmente salvação chegou nessa casa. É verdade. É muito lindo. E até eu puxar um pouco mais para a espiritualidade, eu vejo, é um dom, meu. Tem a parte técnica, tudo, tem a parte lá que a gente aprende a teoria, tudo, e vamos continuar estudando, mas tem empatia, o desejo de ajudar, né? Eu acho engraçado que várias pessoas começam a falar, daqui a pouco eles param. Não sei nem por que eu tô falando isso pra ti, mas eu nunca falei pra ninguém. Mas é. Então isso é dom. Tem coisa que é dom de Deus. Não dá pra... E até nosso mesmo, acho que já aconteceu com vocês, né? De tu reunir, né? Com a pessoa, tu conversa, na outra semana a pessoa diz, bah, depois que tu me falou aquilo, cara, abriu as minhas possibilidades. Aí eu fico pensando, o que eu falei? Aí eu entendo que é Deus, né? Passa por nós, né? Que Deus vai e fala, então, ou às vezes, né, pô, mas aquele dia não fluiu o aconselhamento bíblico, ou a terapia não fluiu, mas o resultado na frente, Deus garante o resultado, né? Eu acredito que isso que Deus nos deu é a coisa mais preciosa que existe. Que o coração de alguém é um solo sagrado. E se Deus está te convidando a andar por esse caminho, caminhar por esse solo sagrado, isso é muito bonito, né? Eu digo assim, tem coaches, tem coisas que a gente vive, que tem direcionamentos que Deus nos dá, que coaches pagariam muito dinheiro para isso, para chegar ao coração de alguém, mas com outra intenção, né? Porém, Deus nos deu isso de graça e pela graça, né? De chegar ao coração de alguém, de tocar o coração de alguém, sabe, de colocar a palavra certa nos nossos lábios na hora certa, e você fica se perguntando, meu Deus, o que aconteceu aqui? É lindo. É muito bonito isso. É o poder é o dom de exortação, né? Conforme Romanos 12. Gente, a gente está chegando no final do nosso programa, né? Passou muito rápido. Voou. O nome do programa, eu sempre digo que é Conversas que Curam. Eu já falei da finalidade no começo do programa. Mas tem no final eu sempre costumo fazer essa pergunta assim, né? Essa ideia do programa Conversas que Curam, eu queria perguntar para vocês, né? Que às vezes a pessoa tá assistindo, né? O que vocês falariam para essa pessoa que está em sofrimento, para poder enxergar a possibilidade? Talvez uma frase, uma palavra, uma história, um testemunho, né? Até para aquela pessoa que está assistindo a gente, chegue e diga, não, de fato, é verdade, né? Eu vou seguir esse conselho aqui do Cádiz, do Fábio, né? Isso vai servir para trazer uma cura para mim, uma possibilidade. Então eu queria saber de vocês, né? O que vocês, até para a gente poder finalizar, o que vocês querem deixar para a galera que acompanha esse programa aí e que essa galera seja abençoada através de uma palavra que Deus vai usar vocês. Eu acho que se fosse colocar uma solução ou uma dica, é procurar ajuda, meu. Que às vezes a pessoa pensa que vai conseguir lidar sozinho com aquilo, eu vou dar um jeito, eu vou ler um livro, com meus próprios pensamentos aqui eu vou arranjar uma solução. E às vezes numa conversa com um psicólogo, com um aconselhamento bíblico, ela coloca para fora. Eu até estava analisando essa conversa de manhã com aquele jovem, né? Ele falando, chorando, coisas que ele nunca falou para ninguém, de anos guardado, era como se fosse aquele rancor, aquela tristeza, décadas presa, colocando para fora. Isso é libertador. Isso é libertador. Né? Só o fato de falar é terapêutico. Falar é terapêutico. Então, às vezes o psicólogo não precisa nem falar muita coisa. Só o fato dele falar tudo isso e chorar, pá, que coisa boa, tô aliviado, coloquei para fora isso. Né? Então, eu acho que é pedir ajuda, isso é sinal de humildade.
Por isso que é importante o anonimato, o sigilo, né? Que tem tanto na clínica quanto no Barnabé também. Né? Terapia tem esse espaço. Porque a pessoa fala sem medo. Exato. Né? Sem julgamento, sem psicólogo tá certo, errado, não. Não, ele vai te acolher, vai te ouvir, vai buscar a solução. Né? Então, acho que esse que é o primeiro passo para essa pessoa. Sim. Buscar ajuda. Amém. Eu acho que primeiramente queria direcionar isso às famílias que estão passando por isso, enfrentando o vício. Tem alguém ali que você ama, você tem dedicado a sua vida a esse alguém. A gente está agora para atender um casal que uma vida muito boa, deram tudo para o menino, de repente agora ele está adulto, jovem, né? E descobrem que ele está usando cocaína, né? Então a família entra num abalo, não sabe o que fazer, entra em desespero, procura ajuda aqui, procura ajuda lá. Mas o que eu diria para as famílias que estão enfrentando isso, em primeiro lugar, seria: cada ato de amor libertará. É isso. Eu sou fruto do amor de muitos, eu já falei isso. Mas ser amado, sentir-se amado, é o que traz cura. Principalmente quando você entende que você não está amando a você mesmo. Então você recebe amor, você tem alguém do teu lado, alguém investindo em você, acreditando em você, orando por você, né? E muitas vezes é a pessoa que você mais machucou, que mais ofendeu, né? Então não deixe de amar, não deixe de orar. Nesse tipo de assunto a gente avança de joelho, não é uma corrida, né? Amanhã resolveu, uma conversa resolveu. Não é isso. Então continue amando, continue se importando. Amar e cuidar de alguém nunca, jamais será tempo perdido. E para quem está passando por isso, quem está enfrentando o vício, eu diria: a liberdade é só o início. Busque a liberdade. Mas saiba que além disso, há uma vida nova para você viver. Eu olho para a minha história e eu sempre digo: se eu tivesse morrido sem ter conhecido Jesus, tivesse morrido nas minhas overdoses, na rua, nas prisões que eu enfrentei, eu teria morrido sem nunca ter vivido. E essa é a grande tragédia da vida. E eu digo para você que está enfrentando o vício: não permita que essa tragédia chegue à tua vida e à tua casa. Escolha viver, mas a liberdade é só o início. Viva coisas novas. Saia do passado, deixe de viver no passado. Permita-se viver essa novidade de vida que o Senhor tem para você. Amém. Quero agradecer a vocês mais uma vez, né? O Cádiz, que eu descobri no começo que é Léo. Né? Léo Cádiz. Cádiz é meu sobrenome. Eu sempre chamo de Cádiz, né? Então que Deus possa abençoar a tua vida, né, Cádiz? Amém, irmão. Tem sido uma bênção aí para nossa igreja. Glória a Deus. Fábio também, né? Serve aqui no social, no Ministério Gilead, né? Também é uma bênção. E é isso, gente, né? Que vocês possam pegar essas dicas desses homens de Deus, né? Para que a tua família também seja abençoada. A liberdade é só o início, né? E entender que tem vida após a adicção. E não tem preço. Ver a tua família restaurada, o teu filho crescer, né? A tua profissão prosperar, viver em comunidade da igreja. Então, tudo isso é só o início. É a ideia de viver mesmo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus. Amém. Amém.